Temos agora o nosso config update delivery address que a gente acabou de construir. Acho que eu até falo aqui sobre a questão do if else. O que eu quero dizer do if else? Tem gente que faria o quê? Aqui você vê que a gente criou um fragmento. Deixa eu fechar aqui. Aqui também e aqui também. A gente tem aqui, ó, config new delivery address fragment. É muito similar ao que a gente tem no nosso update. Mas aqui eu utilizei qual técnica? A técnica de herança. Eu trabalhei com herança. Eu não diria que isso é polimorfismo, tá? Pode ser, enfim, eu não sei se entraria no polimorfismo, eu teria que analisar melhor a classe. Mas vou colocar herança porque o polimorfismo está dentro de herança. Então, tem gente que utilizaria a mesma classe colocando vários if-else para saber, if-else junto com uma flag para saber se o cara está atualizando ou se ele está adicionando um endereço. Não faça isso, cara. É melhor você trabalhar com herança porque fica bem mais simples o código. Ok? Você consegue aproveitar muito o código sem duplicar ele, certo? Então, aqui trabalhamos com herança, eu comento sobre isso aqui, e aqui a nossa atualização do código toda, né? Tem o FillForm, eu acabei esquecendo, que vacilo. Quem é o FillForm? Uma das principais diferenças dessas duas entidades aqui, desses dois fragmentos, é que quando você for para atualizar um endereço, os campos têm que estar preenchidos, ok? Então, eu vou vir aqui, vou criar um FillForm, eu vou colocar bem embaixo aqui, ó. Vou colocar logo abaixo de onde ele vai ser invocado, né, que é no onActivityCreated. Private Form Fill Form, que é preencher formulário, basicamente. Aqui eu tenho que pegar o objeto que vai ser enviado, vou colocar aqui o val delivery address, ok? Recebe arguments get parcelable, ok? E aqui eu coloco delivery address key, ok? Ele está esperando o tipo, vou colocar o tipo aqui como parametrização, que vai ser o tipo delivery address. E ele está falando que o argumento pode estar nulo, não vai estar, né? Vamos colocar aí porque o nosso Android Studio está reclamando. Beleza, estou com o objeto, agora eu vim preenchendo todo mundo aqui, ó. Ok? Esqueci do FillForm, vou ter que voltar lá no menu, senão eu vou continuar passando vergonha aqui no vídeo. Street, vou colocar teste. E aí, delivery address, street. É street. Aqui está dando um complaint, editable, eu vou ter que fazer com set test. Porque eu não vou ficar chamando toString não. Ok? Number. Deixa eu pegar aqui já o suficiente. Aqui eu vou ter que dar toString com certeza. Set test de novo. E aí complement. Bairro. É isso aí, trabalho de formiga mesmo. Cidade. Zip code. Que já vem com a configuração correta, com o tracinho e tudo mais. E por fim, set selection. Por fim, o state, que tem como é o spinner, é a seleção. Show de bola, nosso FillForm está preenchido, está construído, private, porque é só nesse escopo que ele vai ser acessado, desse fragmento. Tá aí, ó, o acesso. Aqui está ok, aqui também está ok. Update, valid. Show de bola. E aí o nosso fragmento host de lista né, de endereço e atualização de endereço. Né? Vamos essa parte que para alguns aí no vídeo é a parte mais esperada, para quem nunca mexeu com fragmento host. É bem simples e basicamente o objetivo dele é manter, né, dois fragmentos em uma mesma tela de view page. Então vamos a essa parte. Vamos dar mais uma verificada aqui no artigo para ver o que está sendo dito. Aqui eu apresento os dois fragmentos que vão estar aparecendo na mesma tela aí, na mesma janela do view page, certo? E aí eu acho que a gente já vai para o layout principal, que é bem simples, né? Esse é o rótulo dele, deixa eu fazer uma cópia aqui. Corrigir aqui, uma cópia simples.
Ctrl C, Ctrl V. O rótulo é esse. A gente precisa desse layout, mesmo sabendo que não vai ter nenhuma lógica de negócio nesse fragmento, lógica de negócio do nosso domínio de problema, obviamente, porque lógica de negócio vai ter, porque senão a gente não consegue fazer modificação de fragmentos num código dinâmico. A gente precisa sim do host deles em XML, tá? Tá aí a configuração. FLRoot vai ser esse mesmo termo, ok? E aí eu acho que a gente já vem para a configuração dinâmica, ó, config delivery address host fragment. Eu vou vir aqui, ó, vou criar um fragmento novo, vou pegar esse daqui mesmo, Ctrl C, Ctrl V, pegar o rótulo aqui. E esse fragmento não é um fragmento com formulário, ele é host de outros fragmentos que tem formulário, então ele não pode herdar do nosso form fragment, tem que ser só de fragment, tá? E vai ser o fragment do nosso Android X. E dessa galera toda aqui, cara, a gente não vai aproveitar ninguém. Pode apagar, ok? Eu vou colocar aqui onCreate view, que a gente vai estar utilizando. Esse camarada aqui eu vou colocar view recebe, ok? Na verdade, a gente vai ter que dar um inflate aqui, tá? Então deixa ele chamar o super aqui sem problema algum. Vou colocar aqui vol view inflate, flater, inflate. E aí a gente vai ter que ter o nosso root, esse é o nosso container. E aí o nosso layout, e se ele vai estar vinculado ao layout que ele não vai estar, então vou colocar aqui, ó, R, layout, cadê o que tem host? Fragment config host, show de bola. Deixa eu corrigir aqui. O que ele está dando um complaint aqui? Int, view group, eu errei aqui, ó. Na verdade essa é a configuração. Container e ele não vai estar vinculado, coloca false. Ok? Então essa é a nossa configuração. Nosso layout está dentro desse camarada. Certo? E aqui eu vou fazer o quê? Vou dar o return view. Já vou fazer isso aqui. Por quê? A gente vai fazer uma outra configuração aqui no meio que a gente não poderia fazer, né, dessa forma aqui. Eu colocar um inflate aqui direto. Certo? A gente precisaria do objeto, né, que a gente vai estar utilizando já criado. Um objeto, no caso, de acesso, que é esse daqui, ó. Objeto do frame layout. Ok? Eu tentei fazer isso que você imaginou, colocar o inflate aqui direto, mas deu problema. E qual é a configuração que vai vir aqui? Ó? If, lembrando que esse fragmento aqui é ele que vai estar sendo carregado na janela do ViewPage. Lá no nosso adapter de ViewPage, né, que vai ter os fragmentos, vai ser esse fragmento diretamente e o fragmento de novo endereço. Esse aqui é o New Delivery Address Fragment. Aí os outros fragmentos vão ficar dentro desse camarada aqui. E o primeiro fragmento carregado dentro desse camarada aqui sempre é o fragmento de lista de endereços, que é esse daqui, ó. Config Delivery Address List Fragment, certo? E a nossa configuração, que a gente vai trabalhar ela ainda, né, de adapter de ViewPage, é a mesma configuração das outras classes, das outras atividades que estão trabalhando com adapter de ViewPage, né? Então ela está com uma configuração que ela mantém o fragmento em tela, em memória, perdão. Então aqui a gente vai verificar se é a primeira vez que esse camarada está sendo aberto. E se for, esse cara aqui é nulo. E aí sim a gente faz toda a configuração, ok? De fragmento. Eu vou colocar aqui, ó, vol fragment manager recebe activity support fragment manager, ok? Nem é o fragment, é o transaction que já begin transaction. Vou colocar aqui transaction, ok? Deixa eu quebrar aqui para facilitar a leitura do código. E aí sim, já faz a transição, transaction. Vou colocar o replace, não é o add, tá? Não vou usar tag também. Vou colocar replace. E aqui eu tenho que colocar o host, né? Que no nosso caso é o ID do layout host, que é flform. É justamente por causa desse cara aqui que deu problema, se eu não me engano. Deu problema o quê? Não, quando eu colocava esse inflate direto aqui, ó, de visualização. Ok? E aí sim o nosso fragmento, que é esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar o nome dele. Facilitar Shift F6. E já coloco o objeto direto. E aí sim, commit. Show de bola, nossa configuração de fragmento host está feita.